Você realmente acredita que a força é um dom, um acaso, algo que se compra ou simplesmente nasce com você? E se a maior barreira entre você e o poder ilimitado não fosse o mundo exterior, mas a sua própria adoração pelo conforto? A maioria imagina que a força se mede em músculos, em contas bancárias recheadas, em influência visível. Mas deixe-me desfazer essa ilusão. Tudo isso é apenas ornamento. A verdadeira força, a que realmente importa, é invisível aos olhos. Ela reside na vontade. Esta é a verdade que vamos desvelar. É a história da determinação gélida que permite a um líder contemplar a perda de seu trono sem pestanejar. É a resiliência implacável que capacita um homem a atravessar o fogo, ileso na mente, sem piscar. Enquanto as massas correm desenfreadas em busca de mais prazer e menos dor, o indivíduo verdadeiramente forte se prepara para a adversidade. Ele não reza para que a vida seja complacente. Ele se forja para o momento exato em que ela se mostrar cruel. O mundo te submete a testes diários. Ele observa, com uma atenção fria, onde estão seus pontos de ruptura. Naquelas dívidas que parecem intransponíveis, na traição que te pegou desprevenido, no medo que te rouba o sono. Homens comuns fogem dessas provações. Homens excepcionais as abraçam. Eles não aguardam a tempestade passar. Eles marcham para dentro dela e emergem mais afiados, mais resistentes, mais perigosos. Maquiavel, o arquiteto da estratégia, escreveu que a fortuna, o destino, favorece os disciplinados, os impiedosos, os que não hesitam em fazer sacrifícios. Este não é um vídeo motivacional, não é sobre ser querido, é sobre forjar uma vontade tão férrea que nada, nem a dor, nem o medo, nem o fracasso pode dobrar. Se sua busca é por um conforto efêmero, sua jornada termina aqui. Mas se você almeja tornar-se inquebrável, alcançar uma força que transcende o humano, então continue. O primeiro passo para ascender a essa força que beira o desumano é obliterar a fantasia de que a vida lhe será fácil. O universo não opera com base na justiça. Ele não se importa com sua bondade, seu talento ou seu potencial adormecido. Ele não o recompensará por sua docilidade. Pelo contrário, o mundo está incessantemente afiando suas facas. E se você se esconde em seu refúgio de conforto, convencido de sua segurança, você já perdeu a guerra antes mesmo de ela começar. Observe a massa ao seu redor. Eles se agarram às suas rotinas cômodas, como crianças se apegam a um cobertor. Acordam buscando calor, prazer imediato e a distração que anestesia a alma. Fogem do desconforto a qualquer custo, por menor que ele seja. É por isso que se quebram com uma facilidade alarmante. Um único contratempo, uma traição inesperada, um momento de pressão genuína e eles desmoronam, porque nunca se submeteram ao treinamento intencional da dor. Maquiavel compreendeu essa verdade com uma clareza brutal. Ele alertava os príncipes para jamais permitirem que suas próprias fortalezas se amolecessem. O conforto dentro das muralhas do poder corrói o núcleo. Um líder que se isola das dificuldades do seu povo se torna fraco, e líderes fracos perdem suas coroas. O mesmo princípio se aplica a você. Se você aspira a ser inquebrável, precisa escolher seu sofrimento antes que a vida o imponha de forma aleatória e cruel. Isso implica cortar, sem hesitação, todo o luxo que embota sua acuidade. Desperte antes do que seu corpo deseja. Trabalhe além do limite que sua mente acredita suportar. Negue a si mesmo os pequenos prazeres que, em seu íntimo, você sabe que estão minando sua vontade. As pessoas que roubam sua energia são um sintoma. O conforto que você aceita é a doença. Quando você comanda sua própria dor, ela perde o poder de ser usada contra você. Pense na forja de uma lâmina. O metal é aquecido, martelado, resfriado,
E esse processo se repete incansavelmente até que a arma se torne letalmente afiada. Se você fosse essa lâmina, quantos golpes suportaria antes de se partir? Cada adversidade que você enfrenta por escolha própria é mais um golpe do martelo, outra rajada do fogo que tempera sua alma. Não espere que a vida o teste em seus próprios termos. Teste-se primeiro. Busque a luta de propósito, porque quando você domina sua dor, você domina seu poder. Quando o mundo tentar esmagá-lo, ele o encontrará já temperado como aço. O homem que se submete ao sofrimento por escolha não pode ser quebrado. A maioria das pessoas é prisioneira dentro de seus próprios crânios. São controladas por impulsos que nem sequer identificam. Falam antes de processar, reagem antes de calcular, se expõem sem intenção. A mente delas é um campo aberto, onde qualquer um pode semear o medo, a dúvida ou o desejo, manipulando-as como marionetes. Para alcançar essa força superior, você precisa lacrar esses portões. Deve treinar sua mente até que ela responda exclusivamente ao seu comando, e não ao pânico, ao prazer efêmero ou à pressão da multidão. Maquiavel admirava líderes que se mantinham firmes em meio ao caos, pois tratavam cada pensamento como um soldado sob seu comando. Nada invadia seu julgamento a menos que fosse estrategicamente útil. A raiva era mantida acorrentada até o momento exato do ataque. A compaixão era reservada para quando servisse a um propósito. Até a alegria era racionada, pois em excesso, ela torna um homem descuidado. O primeiro passo para esse domínio é a autoconsciência. A maioria vive reagindo por instinto, sem perceber quando está sendo manipulada. Um boato se espalha e eles acreditam. Uma ameaça surge e eles recuam. Uma tentação centilha e eles se agarram. Mas você aprenderá a fazer uma pausa. Essa única pausa, esse momento de recusa em reagir, é o ponto de partida para o controle total. Visualize sua mente como uma fortaleza com muralhas de pedra intransponíveis. Cada pensamento é um intruso que deve ser inspecionado no portão. Esse medo é válido ou é apenas ruído? Esse desejo me serve ou me escraviza? Essa raiva é útil ou vai me expor? Se um pensamento não passar na inspeção, ele é sumariamente descartado. Com o tempo, isso se tornará sua segunda natureza. Uma vez que você dominar essa disciplina, as pessoas notarão algo diferente em você. Você se moverá com uma segurança silenciosa. Não se encolherá com insultos, não se apressará sob pressão, não celebrará em voz alta, mesmo na vitória, pois saberá que a vitória nunca é definitiva. E essa calma incomodará os outros. Eles se perguntarão o que você está pensando, o que você está planejando. E o medo floresce mais rápido na escuridão da incerteza. Mas essa calma não é sobre parecer frio, é sobre se libertar das correntes. Quando suas decisões não são mais ditadas pela emoção, você se torna imune à provocação, à pressa, à manipulação. Seus adversários tentarão adivinhar seus pontos fracos e não encontrarão nada a que se agarrar. Construa essa fortaleza mental tijolo por tijolo. Em momentos de estresse, desacelere ao invés de acelerar. Em momentos de prazer, lembre-se de que é temporário, não um trono para se sentar. Em momentos de medo, lembre-se de que o medo é apenas informação, não um mestre. O homem que comanda sua mente, comanda seu destino. Ele não vive à mercê de humores ou eventos. Enquanto os outros são arrastados como folhas ao vento, ele caminha direto pela tempestade, sem baixar a cabeça. E essa é uma força muito maior do que qualquer músculo ou fortuna, porque não pode ser arrancada de você. Quando sua mente se torna uma fortaleza, nenhum sussurro pode abalá-lo, nenhum insulto pode desequilibrá-lo, nenhuma tentação pode desviá-lo do curso. Você agirá quando escolher agir. Você atacará quando decidir atacar. E o mundo perceberá que você não é um homem comum. Você é algo muito mais perigoso. A maioria das pessoas acredita que a força reside no corpo. Imagina que, ao construir mais músculos ou seguir a dieta perfeita, se tornará poderosa. Mas a verdade é mais cruel. O corpo não é a força em si, é apenas um servo. E como qualquer servo, ele deve obedecer, ou se tornará um tirano. Observe o mundo hoje. As pessoas não comandam seus corpos, elas negociam com eles.
Eu vou treinar se me sentir motivado. Eu vou comer bem se for fácil. Vou me esforçar se for confortável. Elas tratam sua própria carne como uma criança mimada, sempre barganhando, nunca disciplinando. E depois se perguntam por que sua vontade parece tão fraca. Maquiavel chamaria isso de tolice. Um governante que não consegue comandar sua própria casa não serve para comandar um estado. Da mesma forma, um homem que não controla seu próprio corpo não serve para controlar seu destino. Sua carne não deve ditar quando se mover, quando parar, quando comer ou quando descansar. Você é quem dita as ordens. Isso não significa que você deva se obcecar por aparências. A vaidade é fraqueza disfarçada. Indivíduos que treinam apenas para impressionar são escravos do espelho. Eles não possuem sua força. Eles a alugam da aprovação alheia. Quando seus corpos falham, seu orgulho desmorona junto. O verdadeiro comando do corpo não é sobre esculpi-lo para aplausos. É sobre forjá-lo em uma arma. Uma arma que responde instantaneamente, sem questionamentos. Você consegue despertar antes do nascer do sol sem reclamar? Consegue suportar a fome sem se queixar? Consegue persistir no trabalho muito depois que a exaustão implora para que você pare? Essas não são perguntas sobre condicionamento físico, são perguntas sobre poder. Seu corpo é uma ferramenta, nada mais. E como qualquer ferramenta, ela se embota se você não a usar. Force-o diariamente, não para se exibir, mas para provar que sua vontade é mais forte que sua carne. Quando a dor se manifestar, receba-a como prova de que seus comandos estão sendo seguidos. Quando a fadiga sussurrar que você já fez o suficiente, responda com mais uma repetição, mais um passo, mais uma hora. Os fracos treinam para se sentir bem, os fortes treinam para se obedecer. Cada gota de suor é uma mensagem. Eu te controlo. Cada dor nos seus músculos é uma confirmação. Você me pertence, e não o contrário. Essa disciplina sangra para todo o resto de sua vida. Um homem que não consegue superar o desconforto físico jamais superará uma adversidade real. Se você desmorona por estar com fome ou cansado, o que fará quando os desafios forem maiores? Quando a traição o atingir? Quando a sua fortuna desmoronar? Quando os seus inimigos se aproximarem? Seu corpo é o primeiro campo de batalha, o terreno de teste onde você aprende a vencer a resistência antes que o mundo a jogar em sua direção. E aqui está a recompensa oculta. Quando você para de idolatrar seu corpo, você, na verdade, se torna mais forte. Você treina não para alimentar seu ego, mas para afiar sua vontade. Você aprende a ver a carne como algo que pode ser gasto em serviço de sua missão. Isso o torna aterrorizante para aqueles que vivem para o conforto, porque eles sabem que você fará coisas que eles não conseguem. Você o superará no trabalho, superará em resistência. Você sofrerá mais e ainda assim continuará avançando. Maquiavel admirava homens que tratavam suas próprias vidas como ferramentas a serem esgastas com sabedoria, não como tesouros a serem preservados a todo custo. Trate seu corpo da mesma forma. Mantenha-o, afie-o, discipline-o, mas nunca o adore. Um servo que é adorado se torna um tirano, e um corpo tirano resulta em uma alma fraca. Comande-se por completo. Quando você diz mover, você se move. Quando você diz suportar, você suporta. Quando você diz lutar, você luta. Nesta obediência reside uma força mais profunda do que qualquer peso que você possa levantar ou medalha que possa ganhar. É a força de um homem cuja carne se curva à sua vontade. E quando seu próprio corpo o teme, todo o mundo também o temerá. Homens fracos passam a vida evitando perdas. Homens fortes passam a vida escolhendo o que perder. Essa é a distinção crucial. A massa acredita que a força está em se agarrar a tudo: conforto, relacionamentos, aprovação, segurança. Mas a força genuína
é construída cortando o que o enfraquece, antes que a vida o faça por você, de forma abrupta e dolorosa. Maquiavel compreendeu essa lei do poder. Nada de grandioso é alcançado sem um custo intencional. Líderes que tentaram agradar a todos perderam seus tronos. Generais que se recusaram a abandonar soldados feridos em uma retirada tática perderam guerras. No jogo da sobrevivência, o sentimentalismo excessivo é um passivo. O homem que não consegue abrir mão do que possui já é um escravo do que ele se apega. Observe como a maioria vive. Eles guardam conveniências como tesouros, apavorados com o menor desconforto. Mantêm amigos indignos para evitar a solidão. Aceitam empregos medíocres para escapar do risco. Preservam maus hábitos porque o ato de abandoná-los feriria seu orgulho. E porque nunca escolhem sanar, a vida eventualmente lhes tira tudo de uma vez. Você deve seguir o caminho oposto. Trate o sacrifício como uma arma que você afia em si mesmo. Decida o que você vai incinerar agora para não ser queimado depois. Renuncie aos prazeres que corroem sua vantagem. Corte as alianças que o enfraquecem. Abandone os caminhos que não levam a lugar nenhum, mesmo que sejam fáceis. Cada sacrifício que você faz em seus próprios termos é um investimento, um depósito em sua força futura. Isso não é sobre sofrimento inútil, é sobre disciplina com um propósito. Pense em um comandante descartando a bagagem desnecessária antes de uma batalha decisiva. A marcha se torna mais leve, o exército se move mais rápido. O sacrifício o liberta do peso inútil. Ele o fortalece contra o medo da perda, porque você já se treinou para viver sem o que os outros consideram essencial. Quanto mais você voluntariamente solta, mais perigoso você se torna. Enquanto os outros estão aterrorizados com a perda de dinheiro, você já aprendeu a viver com o mínimo. Enquanto os outros temem perder o conforto, você já dormiu em chão frio. Enquanto os outros se apavoram com a perda de amigos, você já caminhou sozinho. O que eles podem usar contra você se você já se desfez de tudo o que eles poderiam tirar? Há uma razão para Maquiavel ter elogiado os governantes que priorizavam a sobrevivência acima do sentimento. Ele sabia que um príncipe disposto a sacrificar seu próprio conforto e até a sua reputação não podia ser encurralado. Tais homens parecem implacáveis, mas na verdade eles são simplesmente livres. Livres do medo da perda. Comece pequeno. Desista de uma indulgência toda semana. Não para sempre, mas por tempo suficiente para provar que você a controla, e não o contrário. Recuse um convite que você secretamente não precisa. Passe uma noite trabalhando em vez de se distrair. Cada ato de sacrifício não é fraqueza. É a prova de que você está se esculpindo em algo mais afiado do que as circunstâncias. Não confunda isso com autopunição. Você não está se destruindo, você está se forjando. Michelangelo disse uma vez que esculpia estátuas removendo tudo o que não fazia parte da figura. O sacrifício funciona da mesma forma. Você remove a fraqueza até que apenas o poder permaneça. Quando você domina o sacrifício, você aterroriza as pessoas sem precisar tentar. Elas veem um homem que não pode ser subornado pelo conforto, desacelerado pelo luxo ou paralisado pelo medo da solidão. Elas veem alguém que colocará sua missão acima de seus sentimentos sempre. E isso o torna perigoso, porque se você está disposto a desistir do que os outros adoram, você pode tomar tudo o que eles pensavam que era intocável. O homem que trata o sacrifício como um aliado não é mais refém do mundo. Ele não se apega a posses, títulos ou aprovação. E, por causa disso, ele não pode ser manipulado. Ele escolhe o que perder e, ao escolher, vence. O homem mais forte não é simplesmente aquele que suporta mais dor ou impõe mais força de vontade. É aquele que não pode ser lido, não pode ser previsto, não pode ser encurralado. Quando as pessoas sabem exatamente quem você é e como você reagirá, elas sabem como te derrotar.
A previsibilidade é fraqueza disfarçada de consistência. A maioria transmite seu mundo interior como um livro aberto. Seus rostos revelam cada pensamento, suas rotinas nunca mudam, suas palavras traem seus medos e seus desejos. Um insulto e eles explodem, um elogio e eles se acalmam. Eles são como máquinas com botões visíveis. Pressione o certo e você os controla completamente. Para ser sobre-humanamente forte, você deve remover esses botões. Maquiavel admirava governantes que ocultavam seus motivos e alteravam seu comportamento com precisão. Eles não eram erráticos, eram estrategicamente fluidos. Seus inimigos nunca podiam prever se cederiam ou atacariam, perdoariam ou destruiriam. Essa incerteza era, por si só, uma arma. Comece ocultando suas emoções. Não finja alegria, mas torne-se ilegível. Quando algo o irrita, não demonstre. Quando algo o agrada, não demonstre. Quando algo o assusta, especialmente não demonstre. As pessoas temem o que não conseguem medir, e elas não conseguem medir um homem cujo rosto é uma máscara. Em seguida, varie seus padrões. Não seja previsível na forma como fala, onde vai, a quem favorece ou como responde. Deixe as pessoas pensarem que o entendem e então prove que estão erradas no momento mais crucial. A incerteza cria cautela e pessoas cautelosas não atacam. Quando você é ilegível, sua força se multiplica. Concorrentes hesitam, sem saber como desafiá-lo. Aliados o respeitam mais, porque o mistério faz o poder parecer maior do que a própria vida. E os inimigos param de conspirar porque não conseguem identificar onde atacar. Até a traição perde a sua força quando ninguém sabe para qual lado você vai virar. Isso não é sobre ser caótico por si só. Imprevisibilidade não é imprudência, é controle. A forma definitiva de controle. Você decide quando ser generoso e quando ser implacável. Você escolhe quando avançar e quando manter sua posição. Você determina quando revelar sua força e quando escondê-la por completo. Pense em um predador na natureza. A criatura mais perigosa não é a que ruge constantemente, mas a que se move em silêncio e ataca sem aviso. As pessoas temem não apenas o que é poderoso, mas o que é desconhecido. Se elas não conseguem ler seu próximo passo, vão imaginá-lo como sendo pior do que é, e esse medo, por si só, se torna parte do seu poder. Maquiavel escreveu que um governante deve ser tanto leão quanto raposa, capaz de lutar com ferocidade quando necessário e de enganar quando a luta direta seria imprudente. Quando você domina a imprevisibilidade, você encarna ambos. Você não é apenas forte, você é intocável. Quando os outros esperam que você implore, permanece em silêncio. Quando eles esperam que você perdoe, ataque. Quando eles esperam que você exploda de raiva, sorria. Quando eles esperam que você se renda, avance. Cada vez que você desafia essa expectativa, você ensina ao mundo que ninguém realmente o conhece. E quando ninguém o conhece, ninguém pode dominá-lo. O homem que não pode ser lido não pode ser quebrado. Sua força não está apenas na resistência ou disciplina, mas no medo que ele cria por ser impossível de prever. E esse medo o protege mais do que qualquer armadura poderia. A maioria das pessoas vai assistir a isso e concordar. Então elas voltarão para as mesmas rotinas confortáveis, os mesmos prazeres vazios, os mesmos hábitos previsíveis que sempre as mantiveram fracas. Mas você não é a maioria. Se você ficou até aqui, você já é diferente. Você já sabe a verdade. A força não é dada, ela é tomada. E você a toma pela força, forjando a si mesmo no fogo até que nada possa dobrá-lo. O mundo não está ficando mais fácil, está ficando mais afiado, mais frio e mais hostil. Mas essa é sua vantagem. Enquanto os outros desmoronam, você ficará mais duro. Enquanto os outros oram para serem resgatados, você já estará inabalável. Tempere-se, torne-se aço, e quando a vida atacar, você não vai quebrar. Você vai cortar direto por ela. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ressoou. O mundo é feito de barulho e distrações, e a maioria já teria rolado para o próximo vídeo. Mas você ficou. E isso não é um acaso.
é o primeiro sinal de que a jornada silenciosa, a mais profunda de todas, já começou. Você está se recusando a ser uma folha ao vento. Neste canal, não nos importamos com mentiras convenientes. Aqui o que buscamos é a verdade brutal que nos liberta. Este não é apenas um canal, é um caminho. E cada vídeo é uma nova ferramenta que você pode usar para afiar sua lâmina. Se este conteúdo tocou em algo real dentro de você, prove. Escreva abaixo a frase: "Eu forjo minha vontade". Este não é um simples comentário, é um juramento. Um juramento de que você vai se forjar no fogo e não se dobrar. Inscreva-se no canal, não por mim, mas como um ato de resistência contra a fraqueza. E agora, a jornada continua. Explore os outros vídeos. Cada um deles é um novo campo de batalha. Não há atalhos, apenas o trabalho constante de lapidar sua alma e temperar seu espírito. Lembre-se, o homem que busca a si mesmo no fundo do abismo não pode ser quebrado. Você já tem o que precisa. Comece agora.